Vamos lá, boa tarde a todos. Vamos iniciar então esse curso básico de lente de contato. A live. Esse curso, a gente fez ele em 4 módulos, é um curso básico. Hoje vamos abordar os conceitos básicos e aspectos jurídicos das lentes de contato. Na semana que vem, vamos falar sobre a adaptação de lentes gelatinosas e rígidas. Na semana seguinte, correção de astigmatismo e presbiopia. E no último módulo, adaptações especiais em ceratocone, pós-refrativa, pós-transplante, lentes esclerais. Serão aulas de 40 a 50 minutos. E, posteriormente, o Nelson Sena, que é o nosso fellow, vai apresentar algumas questões das provas passadas do CBO, para que a gente possa discutir e abrir posteriormente para perguntas. Nesse período de quarentena, eu tenho assistido muitas lives de oftalmologia, de vários serviços, muito interessantes, tenho aprendido muito. Isso despertou em mim a vontade de também compartilhar conhecimento que possa beneficiar todos os colegas oftalmologistas. Então, a gente resolveu abrir esse curso os nossos residentes, abrir também para todos os colegas oftalmologistas esse tema tão importante, que é a adaptação de lente de contato no dia a dia do consultório do oftalmologista. Todos estão vendo a minha tela? Tá, tudo certo. Tudo certo. Então, vamos começar aqui a apresentar o curso. Nós temos um setor de lente de contato no Hospital Gafreguindre, tá? E a gente agradece o apoio da Solótica, que é quem faz as doações, que permite que a gente faça as adaptações. Também agradecemos aqui o apoio da OptiView em fornecer essa plataforma, que está sendo muito útil para todos os oftalmologistas em diversas lives. Agradeço também ao Nelson Sena, que é nosso fellow, por ter feito a arte da divulgação e essa logística da apresentação. Muito bem. Então, a adaptação de lente de contato é um tema muito importante no dia a dia do oftalmologista geral. Todo paciente que vai ao consultório, a maior parte dos casos vai para a refração, e todo paciente que usa óculos é um candidato em potencial uso de lente de contato, desde que tenha motivação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado à minha apresentação. Então, uma adaptação de lente de contato tem que ser precedida primeiro por um exame oftalmológico completo, que começa pela anamnese. Eu sempre pergunto ao paciente se ele usa lente de contato, se já usou, se tem vontade. É muito importante a motivação. Se ele já usa óculos, qual óculos que ele usa, eu quero saber a dependência do grau. Isso é muito importante também para a motivação. Antecedentes gerais e oftalmológicos, já teve alguma cirurgia, que tem alguma queixa. Isso tudo é muito importante para a gente definir a indicação de lente, o tipo de uso que ele faz, o que ele gostaria de fazer, se é um uso frequente, se é um uso esporádico, se é para esporte, se é para o dia a dia do trabalho, que tipo de atividade que o paciente faz. Tudo isso é muito importante para definir a melhor opção de lente de contato. Então, no exame oftalmológico, a motilidade é muito importante, ver se o paciente tem visão binocular, ver a dominância ocular, somente nos casos de correção para presbiopia, que a gente vai abordar em aula posterior, a medida da acuidade visual sem e com correção, para longe e para perto no presbita. Eu quero saber qual a necessidade de correção que o paciente tem. A refração atualizada, é muito importante, uma refração bem feita e atualizada, que isso faz toda a diferença no sucesso da adaptação também, e a ceratometria, para ver qual é a curvatura da lente que a gente vai escolher, o tipo de astigmatismo, para determinar o melhor tipo de lente de contato. A biomicroscopia cuidadosa é muito importante, ter uma avaliação da superfície ocular, da qualidade da lágrima, o tempo de ruptura do filme lacrimal, se tem alguma alteração de superfície, ceratite, alguma irritação, blefarite. Importante inverter a pálpebra. A gente esquece, às vezes, de fazer isso. Paciente que já usa lente de contato, pode ter alguma alergia. A conjuntivite papilar é uma causa frequente de desistência do uso da lente de contato. Se tiver alguma alteração na biomicroscopia, nós devemos tratar, melhorar a superfície ocular, para poder fazer uma boa adaptação de lente de contato. Tonometria e fundoscopia em todos os pacientes.
A microscopia especular eu faço apenas quando eu vejo alguma alteração na biomicroscopia, assim faço uma avaliação qualitativa do endotélio na lâmpada de Fenda. Se há alguma alteração qualitativa, é importante pedir a microscopia para ter uma melhor avaliação e acompanhamento. A topografia corneana é um exame importante para poder avaliar melhor qualitativamente a córnea, para poder acompanhar tanto pacientes normais quanto pacientes com ectasia, que podem ter progressão. Além de contato pode levar à distorção da córnea, então é importante a topografia, não que eu necessite da topografia para fazer a adaptação, preciso de uma lâmpada de Fenda, de caixa de prova, né? Agora, a topografia é importante para que a gente possa ter uma melhor avaliação e acompanhamento desses pacientes. Então, uma boa adaptação de lente de contato começa com uma boa indicação, né? E as indicações podem ser divididas em estéticas e médicas. A indicação estética, óptica, é quando o paciente tem uma boa visão de óculos e quer fazer uso de lente de contato, ou no dia a dia, ou eventualmente, socialmente, para fins esportivos. Então, o paciente tem boa visão de óculos e quer usar lente de contato. Cosmética a gente chama quando o paciente quer mudar a cor dos olhos, né? A lente pode ter também correção do grau. E protética quando o paciente tem algum defeito da superfície ocular, como um leucoma, que causa uma desconfiguração, causando repercussões psicológicas importantes, e a lente de contato vai reabilitar o indivíduo, proporcionar melhor autoestima. Então, é uma indicação também muito importante. Algumas pessoas que chamam a indicação protética de cosmética, chamam a cosmética de estética. Enfim, o importante é entender quais são essas indicações. Já a indicação médica, óptica, é quando o paciente não tem boa visão de óculos, por um astigmatismo irregular, como no ceratocone, pós-trauma, pós-transplante, complicações de cirurgia refrativa, ou numa anisometropia. Enfim, o paciente não tem boa visão de óculos, e a lente de contato vai proporcionar uma reabilitação visual a esse paciente. Aqui, no caso, uma ectasia corneana, um ceratocone. A indicação médica terapêutica é uma lente gelatinosa de bandagem para alívio da dor, como uma ceratopatia bolhosa, ou pós-PRK, pós-crosslinking, para proporcionar maior conforto, alívio da dor e promover a revitalização da córnea. Então, esmiuçando aqui as indicações médicas ópticas, como eu já falei, a anisometropia, o paciente no óculos tolera até 2 graus, até 3 graus de ametropia esférica, eu costumo prescrever no óculos, ou até 2 graus no cilindro, considerando o mesmo meridiano. Agora, numa anisometropia maior, pode levar a uma aniseiconia e uma diminuição da visão, com prejuízo da visão binocular, por causa da aniseiconia. Então, isso é uma indicação de lente de contato. Isso vale para as anisometropias refrativas. Nas anisometropias axiais, você tem um alongamento do olho e também um maior espaçamento entre as células fotorreceptoras, e com isso você pode ter uma compensação dessa alteração, levando a uma melhor visão até com óculos. Mas muitas vezes, geralmente, a anisometropia tem um componente misto, refrativo, e nesses casos, então, na grande maioria dos casos, a lente de contato é uma indicação realmente para anisometropia. A afasia monocular, uma anisometropia, pode chegar a mais 15. Então, você vê uma paciente com um grau mais 15 no óculos, já plano no outro olho, pode ter aumento de 33% no tamanho da imagem. Se você botar a lente de contato, esse aumento vai para 7%. Com isso, a pessoa já consegue fundir a imagem. Também na afasia binocular, assim como na altametropia, nas altamiopias, nas altas ametropias, o óculos ele é muito pesado, leva uma restrição de campo visual, uma alteração no tamanho da imagem, uma diminuição na miopia, um aumento na hipermetropia. Então, a lente de contato, o cérebro até se adapta, mas a lente de contato fornece uma melhor qualidade de visão, a visão mais natural. Então, também há um benefício com o uso da lente de contato. No nistagmo, tem movimento repetitivo dos olhos e o óculos não acompanha esse movimento. Já a lente de contato consegue acompanhar, levando a uma melhora da visão. Por isso, podendo até levar a alguma redução do nistagmo. A anelite de albinismo é uma maior entrada de luz dentro do olho, levando a uma maior fotofobia com mais baixa visual, e a lente de contato pode ser pintada com uma íris, com uma pupila transparente, levando a uma diminuição da entrada da luz e melhor qualidade de visão. E no astigmatismo irregular, como no ceratocone, pós-ceratopatia, pós-cirurgia refrativa, são indicações de lente de contato, que no caso o óculos não vai dar boa visão.
Ceratocone inicial, quando o paciente tem boa visão de óculos, ele pode ficar de óculos. A lente de contato não tem a função de segurar ou de evitar a progressão do ceratocone, ele tem a função de reabilitação da visão quando o paciente estiver em uso. Após ceratoplastia, muitas vezes você tem um transplante penetrante muito bem feito, transparente, mas o paciente fica com autoastigmatismo, com astigmatismo irregular, uma anisometropia, e aí temos a indicação da lente de contato. Complicações de cirurgia refrativa, também pós-RK, ceratotomia radial, que hoje em dia já não se faz mais, mas a gente ainda recebe esses pacientes que podem ter uma hipermetropia progressiva, oscilação da visão ao longo do dia. Então, a lente de contato realmente vem resolver muito bem esses casos. E as indicações médicas terapêuticas, as lentes hidrofílicas de bandagem, no caso da ceratopatia bolhosa, para alívio da dor, pós complicação de fasciectomia ou por distrofias corneanas, síndrome de erosão recorrente, úlceras neurotróficas, queimaduras químicas. Então, a lente de contato tem um efeito de alívio da dor, repromoção da reptilização, pequenas lacerações e abrasões, quando no eixo visual, podem levar a uma cicatriz. Então, a lente de contato poderia diminuir essa necessidade de sutura, com uma menor cicatriz, e pós-cirurgia refrativa, PRK e crosslinking. E as contraindicações oculares. Qualquer inflamação do segmento anterior deve ser tratada anteriormente. Uma ceratite, uma blefarite, uma conjuntivite, enfim, deve ser tratado antes da adaptação. Doenças da pálpebra, superfície ocular, infecções, lagoftalmia, a função palpebral, piscar é muito importante para que haja o espalhamento da lágrima, para que haja uma adequada movimentação e visão e conforto com a lente de contato. O olho seco, né, é uma contraindicação relativa. Você pode tratar a superfície ocular, eu costumo passar óleo de linhaça, lubrificante, de preferência sem conservante, e com isso a gente consegue melhorar a superfície ocular, favorecendo o uso de lente de contato. Também você pode optar por lente de contato que ressequem menos olhos, com menor hidratação. Então, são situações que você consegue, muitas vezes, melhorar e possibilitando, então, a adaptação de lente de contato. A hipoestesia corneana pode ser uma contraindicação, a gente sabe que a dor é um sinal de alerta. Então, um diabetes compensado, hanseníase e herpes podem levar a uma hipoestesia corneana, e isso poderia ser uma contraindicação por lente de contato. Glaucoma não controlado, toque vitreoendotelial em afásicos. Sempre a gente tenta botar uma lente mais gás permeável possível ao oxigênio, é um endotélio que é mais suscetível, né, a hipóxia, a descompensação. Então, e pacientes com intolerância psicológica. A gente tem paciente que a gente vai tonometrar, tem uma fotofobia, uma sensibilidade intensa. Então, tem paciente que não tolera lente de contato. Tem paciente que você botar lente, qualquer tipo de lente, até chumbo transparente dentro do olho, ele tolera bem, ele não reclama. Então, tem muita questão psicológica, individual, de sensibilidade de cada um. Só para exemplificar, uma vez eu fui botar lente de contato gelatinosa numa adolescente que nunca tinha usado, e eu botei a lente no olho, ela piscou e desmaiou. Quer dizer, ela teve realmente um distúrbio neurovegetativo ali. Então, eu contraindiquei o uso de lente de contato para essa paciente. Então, contraindicações gerais. Pessoas desmotivadas, pouco cooperativas, com pouca higiene. É muito importante a gente avaliar o aspecto do indivíduo, né? Quer dizer, a higiene, ver as unhas, a gente pega aquela unha preta, né? Isso a gente vê que o paciente está mais sujeito a ter complicação, né? Incapacidade de manuseio adequado das lentes ou impossibilidade de obter assistência. A gente pode adaptar a lente de contato até num bebê com afasia, né? Um idoso com uma bolhosa que necessite da lente de contato. Então, a pessoa tem que ter condição de manusear ou alguém que faça isso por ela. Isso é muito importante. Doença sistêmico-alérgica que afete o olho, diabetes compensada, baixa imunidade, são situações que podem levar a uma contraindicação do uso da lente de contato. Determinadas drogas, como diuréticos, antihistamínicos, antidepressivos, podem levar à alteração do filme lacrimal, dificultando o uso da lente de contato. Também alterações hormonais em mulheres gestantes, período de lactação, início do climatério, uso de pílulas anticoncepcionais, mas tudo são contraindicações relativas, né? E trabalhos insalubres, trabalhadores de construção civil, mecânicos, ou trabalham com substâncias voláteis, como cabeleireiro. Então, são situações que o uso da lente de contato pode ser dificultada. Assim como tem situações como atores, esportistas, que são indicações
para a lente de contato. Então, em relação à forma de uso, chamamos de uso diário até de 10 a 12 horas por dia. Já o uso prolongado seria um uso ilimitado durante a vigília. O uso contínuo inclui durante o sono. E é flexível quando o paciente faz um uso diário, com uso contínuo e esporádico. Por exemplo, um médico que dá plantão, ele pode ter necessidade de usar esporadicamente ou nos plantões, mas no dia a dia ele faz um uso diário. Eu não estimulo os pacientes a dormirem com lente porque há um risco maior de infecção, de complicação. Se tiver que dormir com lente, tem que ser uma lente adequada, com maior permeabilidade de oxigênio. O paciente tem que ter condição de dormir pela questão do telhal, do grau. Então, tem que ser avaliado caso a caso. E tem pacientes que fazem uso ocasional, só eventualmente para uso social ou esportivo. Então, é muito importante determinar a forma de uso do paciente, para poder indicar o melhor tipo de lente de contato. Então, as lentes de contato podem ser divididas em dois grandes grupos: lentes duras ou rígidas e lentes moles ou gelatinosas. As duras, não permeáveis aos gases, são a lente de polimetilmetacrilato, que hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia, as lentes rígidas são gás permeáveis, seja siliconadas, se adiciona a molécula de silicone ao polimetilmetacrilato, ou fluorcarbonadas, já adiciona também moléculas de flúor, que permitem uma passagem do oxigênio. Já as lentes moles ou gelatinosas podem ser de hidrogel, de EMA, hidroxietilmetacrilato ou não EMA, e de silicone e hidrogel, que são as lentes mais recentes, já surgiram já há bastante tempo, mas elas permitem a melhor passagem, a melhor transmissibilidade do oxigênio, que depende do silicone. Na lente de hidrogel, a passagem do oxigênio depende da hidratação. Quanto maior a hidratação, maior a passagem do oxigênio. Já na lente de silicone e hidrogel, você consegue ter uma grande passagem de oxigênio, uma lente de baixa hidratação, que resseca menos os olhos. A gente vai abordar posteriormente na próxima aula de lente gelatinosa também. Então, as lentes podem ser ditas convencionais, quando são, geralmente, em média, de troca anual, sejam rígidas ou gelatinosas, de hidrogel. No caso, as lentes de silicone e hidrogel, a gente só tem a opção das lentes descartáveis em nosso mercado. Tá? Então, as descartáveis são as gelatinosas, podendo ser de hidrogel ou silicone e hidrogel, que você dá caixinha para o paciente. Né? Tem a de descarte diário. Essa realmente descarte diária é a lente descartável, o que a gente chama de one day. Ele usa uma nova a cada dia. Isso facilita porque não tem estojo, não tem solução. Né? É uma lente realmente que ela é mais segura, mas ela é mais cara, porque é uma lente nova a cada dia. Quem faz uso frequente acaba sendo uma opção mais cara, mas é uma opção mais segura, por exemplo, quem faz esporte aquático, como a pessoa quer usar no dia a dia. Né? Na verdade, lente descartável é aquela que você usa e joga fora. A maioria das pessoas que faz uso de lente descartável, na verdade, faz uma troca programada, seja a cada 14, 15 dias ou a cada 30 dias. O importante é que se siga a orientação do fabricante. Se a lente é aprovada para troca em 14 dias ou para troca em 30 dias, a gente não pode estender esse uso, senão a gente não tem respaldo. Tá? O paciente pode até usar menos, mas mais, se a gente autoriza, a gente está assumindo um risco. Tá? Então, é importante seguir essa orientação do fabricante e trocar no tempo certo. É importante dizer que esse tempo de troca, a partir do momento que você abre o blister, mesmo que não use todo dia, você começa a contar esse tempo de troca. É importante saber o que é a curva K, que é o meridiano mais plano da córnea. Esse é um conceito importante. Tá? A lente de contato gelatinosa é sempre adaptada abaixo de K, né? Porque é uma lente com diâmetro grande. Já as lentes rígidas são adaptadas geralmente um pouco acima de K, de acordo com astigmatismo corneano também. Então, aqui, só para exemplificar, uma lente rígida, ela é dura, então ela não molda a córnea. Então, se forma uma lente lacrimal entre a córnea e a lente de contato. Essa lente lacrimal tem poder refrativo, seja um poder negativo ou um poder positivo, ou se a curva base da lente está em K, paralela a K, é uma lente com efeito neutro. Já na lente gelatinosa, ela é mole, então ela molda a córnea, então ela não tem uma lente lacrimal com poder dióptrico. Tá? Então, isso é importante no cálculo da lente, que a gente vai abordar na próxima aula também. Só para exemplificar aqui, uma lente, no caso, uma lente rígida, a gente avalia com a fluoresceína. Para corar a lágrima, avaliar a relação lente-córnea. A lente gelatinosa, a gente não usa fluoresceína, a não ser que fosse uma fluoresceína macromolecular, a gente não usa.
para que não penetre no poro da lente. Então, a lente rígida a gente avalia sempre com fluoresceína. Está aqui para mostrar uma lente muito plana. Você vê que tem um toque aqui, uma rarefação de fluoresceína, com o levantamento da borda, uma lente levantada. Aqui é uma lente muito curva, uma grande bolha, muito apertada. E aqui uma lente bem adaptada. Você vê até que tem mais fluoresceína no meridiano vertical, mostrando que a maior curvatura no eixo vertical da córnea, astigmatismo a favor da regra. Isso vai abordar na próxima aula. Então, as lentes de contato também podem ser classificadas, né? Quanto à sua cobertura, seu apoio, né? As lentes corneanas são rígidas. As lentes rígidas são corneanas. Quer dizer, elas podem ter um diâmetro maior ou menor, mas elas se apoiam apenas sobre a córnea. Quanto maior o diâmetro da lente, maior o conforto, geralmente, da lente de contato. Tá? Já as gelatinosas, elas são lentes semiesclerais. Elas se apoiam sobre a córnea e sobre a conjuntiva, a esclera adjacente, né? E são mais confortáveis, né? Tem um diâmetro bem maior. Hoje em dia temos também lentes rígidas semi-esclerais e lentes esclerais rígidas. A lente escleral, ela se apoia apenas sobre a esclera, não tem nenhum apoio na córnea. São lentes rígidas que oferecem a qualidade de visão da lente rígida, com um conforto semelhante à gelatinosa, mas são lentes que você não tem troca lacrimal, tem a menor passagem de oxigênio pela espessura da lente, do filme lacrimal, do vão. Então, não são a nossa primeira opção, mas vieram resolver muitos casos que a gente tinha dificuldade no passado, em córneas muito irregulares, então que a gente não conseguia uma boa adaptação com lente rígida. Então, a lente escleral veio realmente a resolver muitos casos, é uma boa opção, mas não é a nossa primeira opção. Em termos de respeito à fisiologia da córnea, em termos de oxigenação, a lente rígida corneana é a melhor opção. Os desenhos, a lente pode ser esférica ou asférica, monocurva. A gente sabe que a superfície corneana é asférica, tem uma curva central que vai aplanando em direção à periferia, então uma lente pode ser asférica, com melhor alinhamento corneano, né, podendo ter um benefício de visão, enfim. E a lente tórica, ela tem um cilindro, né, que tem que permanecer numa determinada posição, para isso tem que ter um mecanismo de estabilização. Quando a gente põe um cilindro no óculos, a lente do óculos está presa na armação, então ela não sai do lugar. Já numa lente de contato, se não tiver um mecanismo de estabilização, a lente fica rodando livremente, o grau fica mudando. Então, numa lente esférica ou asférica, a gente pode rodar que não vai fazer diferença no grau. Já numa lente tórica, é necessário um mecanismo de estabilização. Isso a gente vai falar na próxima aula. Lentes bifocais ou halos concêntricos, podendo ter um centro para longe ou para perto, ou multifocais. A multifocalidade vem através da asfericidade, podendo ter o centro para longe ou para perto. E lentes especiais, tipo Sopper ou curva reversa. No ceratocone, a gente tem uma ectasia corneana central ou paracentral, então a lente Sopper é como um chapéu, tem a maior curva no centro e, com isso, possibilita a melhor adaptação. E já no caso com uma córnea oblada, pós-RK, uma curva reversa pode ter uma melhor indicação, porque ela vai ter um aplanamento no centro, acompanhando o desenho oblado da córnea. Então, tem situações que a gente opta por desenhos especiais. Só para citar, né, aqui mostrando então a curva reversa, que é a lente Sopper. Então, vamos entrar na anatomia das lentes de contato. Toda lente de contato tem uma face anterior e uma face posterior. A face posterior está em contato com a córnea, né? Então, a lente tem uma zona óptica, que é composta, tem uma curva central e uma curva posterior. Essa curva posterior da lente de contato, que está em contato com a superfície corneana, é chamada também de curva base. E ela é fundamental, é ela que a gente escolhe, a gente determina qual o tipo de lente, tem a caixa de prova, e dentro dessa caixa de prova a gente vai escolher qual a curva base de acordo com a curva K, e com o astigmatismo corneano a gente vai selecionar qual a curva base para que tenha um encaixe adequado sobre a córnea. E o grau vai ser justamente a diferença entre a curva anterior e a curva posterior. O grau a gente vai determinar na nossa sobrerrefração, de acordo com a lente de teste, e a gente não determina a curva central anterior. A curva central anterior do fabricante é que determina, justamente de acordo com o grau, para que haja uma diferença para a curva posterior, que dê aquele grau que a gente solicita. As curvas intermediárias são muito importantes para que haja uma troca lacrimal, para conforto e troca lacrimal, que é importante para a fisiologia da córnea, que haja uma troca da lágrima que está embaixo da lente. Então, essa curva intermediária é esse acabamento da lente. E a junção dessas curvas intermediárias é o blend. O blend vem
do whisky, a mistura de maltes, o blend, daí que vem o nome, né? Então, tem as curvas periféricas e a união da periférica anterior com a periférica posterior dá a borda da lente, que é importante que seja uma borda bem polida, uma borda adequada para que dê conforto, né? A lente tem uma espessura, que pode ser também medida, uma espessura central. Tem o diâmetro da lente, que é uma linha reta que liga ponta a ponta da lente, que é o diâmetro total da lente. E a lente pode ter um corte simples, com essa curva base e as curvas periféricas, e o corte lenticular, que é quando você tem uma aba maior para casos de altas ametropias, como vou mostrar aqui nesse slide. Temos aqui em cima, no caso, uma alta hipermetropia, a lente é muito espessa no centro. Então, para que essa lente fique mais fina no centro, porque a lente muito espessa diminui a passagem do oxigênio, é uma lente mais pesada. Então, a gente põe uma aba plana ou até negativa para facilitar a tração da pálpebra superior, centralizando melhor a lente, com o intuito de diminuir a espessura central da lente. Então, um corte lenticular. Já na alta miopia, o centro é fino, a espessura central é bastante fina, mas a borda é grossa, assim como na lente do óculos. Então, você pode fazer uma aba positiva para diminuir a espessura da borda. Então, esse é o corte lenticular. Acima de 8 graus, tanto positivo quanto negativo, a gente costuma pedir um corte lenticular. Já nas ametropias mais baixas, o corte é simples e tem aquele acabamento periférico, como eu falei, tem aqui a curva base posterior e tem as curvas intermediárias, a junção dessas curvas periféricas, a junção dessas curvas é o blend, tá? Então, você tem aqui também a periferia anterior e a junção dessa periferia anterior com a posterior dá a borda da lente. Esse acabamento na periferia anterior também é chamado de flange, tá? Então, esse aqui lembra até um esqui, né? A gente consegue até ver contra a luz, né? Essa transição suave, né? Esse acabamento que é muito importante nas bordas da lente. Aqui é uma lente sem acabamento e que é a lente já com acabamento final. Então, aqui um desenho esquemático mostrando justamente, então, temos aqui a lente, a parte óptica da lente, com o movimento da lente no olho, com o piscar, a parte óptica tem que estar sempre à frente da pupila, para que haja uma boa visão, né? Às vezes a pupila é desviada, a pupila grande, então é importante que a porção óptica da lente esteja sempre à frente da pupila, mesmo com o movimento da lente. Esse acabamento, como eu falei aqui, o flange, aqui o blend, as curvas periféricas, a borda da lente, e fica o levantamento dessa borda, onde há essa troca lacrimal. Como a gente está vendo aqui embaixo, há esse acúmulo de lágrima entre a lágrima corada com fluoresceína, no caso da lente rígida. Você tem esse acúmulo de lágrima aqui na periferia da lente, que a gente observa a lâmpada de fenda, esse aspecto de 0,5 a 0,7 milímetros de acúmulo sobre a borda, tá? Esse é o padrão adequado de adaptação. O conceito fundamental em qualquer adaptação de lente de contato é a profundidade sagital, que é a distância entre a superfície plana, que une o bordo das lentes, e a face posterior central da lente. Eu costumo comparar um prato de sopa. Se você virar a lente de contato para cima, né, essa profundidade é a profundidade sagital, né? Então, tem duas variáveis, o diâmetro e o raio de curvatura. Quando eu falo em raio de curvatura, eu expresso em milímetro. Toda esfera corresponde a um raio, tá? Então, você vê aqui uma lente de contato, um prolongamento tracejado aqui de uma esfera. Então, essa lente de contato corresponde a um raio de curvatura. E quanto maior esse raio, menor é a curvatura. Quanto menor o raio, mais curva é a lente. Então, a curva da lente, que a gente expressa em dioptria, a curva da lente é inversamente proporcional ao raio de curvatura da lente, que a gente expressa em milímetro. Tá certo? Então, aqui nesse caso, nós temos 3 lentes com o mesmo diâmetro, 13 milímetros de diâmetro, de ponta a ponta. À medida que a gente aumenta o raio de curvatura, ou seja, diminui a curva da lente, diminui a profundidade sagital. E aqui, uma lente em cima da outra, 3 lentes, uma em cima da outra, com o mesmo diâmetro. À medida que você aumenta a curva da lente, ou diminui o raio de curvatura da lente, você aumenta a profundidade sagital. Aqui embaixo você tem a mesma curva base, 4 lentes, com a mesma curva base. À medida que você aumenta o diâmetro, 12, 13, 14, 15, você aumenta o diâmetro, você aumenta
a profundidade sagital. Então, tem duas formas de você alterar a profundidade sagital. Mexendo no diâmetro, aumentando o diâmetro, ou mexendo na curva base, aumentando a curva base e vice-versa. Para diminuir a profundidade sagital, se diminui o diâmetro ou diminui a curva base. A curva base, geralmente, o oftalmologista trabalha com dioptria. A gente não costuma raciocinar em milímetro de raio, mas basta dividir 337,5 pelo raio que você tem a dioptria, ou, ao contrário, se de 337,5 pela dioptria, pela curva de dioptria, você tem a curvatura em milímetro de raio. Alguns fabricantes trabalham com curvatura, com raio de curvatura ao invés de curvatura em dioptria. Novamente mostrando aqui, então, duas lentes com o mesmo diâmetro, aqui superiormente. A de baixo tem uma curva maior, então tem uma maior profundidade sagital. Já aqui embaixo, duas lentes com a mesma curva base, só que essa aqui de baixo tem um diâmetro maior, então a maior profundidade sagital. Então, lentes diferentes podem ter a mesma profundidade sagital. Existe uma forma de você compensar. Quando você mexe no diâmetro, você mexe na curva base, se você não quiser alterar. Mas isso a gente vai falar na próxima aula também, esse aspecto da adaptação. Quanto maior a profundidade sagital, mais apertada é a adaptação. Você quer, além de estar apertado, se você quer afrouxar essa lente, você tem que diminuir essa profundidade. Isso a gente vai comentar detalhadamente na próxima aula. Um outro conceito muito importante é o DK da lente. O DK é a permeabilidade aos gases. Tá? Depende do produto, do coeficiente de difusão pelo coeficiente de solubilidade. É o DK do material da lente. Quando você leva em consideração uma determinada lente, ela tem uma determinada espessura central, de acordo com o grau. Quanto maior o grau, maior a espessura da lente. Então, a transmissibilidade, você divide o DK pela espessura, o DK sobre L. Tá? Então, a transmissibilidade de oxigênio, a gente considera uma determinada lente com determinado grau. Quando os fabricantes falam que a transmissibilidade é X, ele está falando DK sobre L. Ele geralmente considera para o grau -3. Tá? Mas o DK é uma característica do material. O outro conceito importante é o ângulo de umectação, que é formado pela superfície do material da lente e uma gota de água. Então, se você pega a superfície da lente, pinga uma gota d'água, quanto maior o espalhamento dessa gota, maior a umectabilidade do material. Então, vocês veem que quanto maior o espalhamento, menor é esse ângulo. Então, um espalhamento maior, um ângulo menor. Quando a gota espalha menos, o ângulo é maior. Então, o ângulo de umectação é inversamente proporcional à umectabilidade. Então, a umectabilidade é muito importante para que haja uma melhor qualidade óptica da lente, para que haja menos depósito, para que haja um melhor espalhamento da lágrima, levando maior conforto, melhor visão, menor chance de alergia, infecção. Uma lente, quando fica velha, a qualidade óptica do material, a umectabilidade, vai se alterando. Então, uma lente mais se você tiver depósito, uma lente que já fica arranhada, com uma qualidade pior, isso leva a maior chance de complicação. Então, comparando lente rígida com gelatinosa, né? Quais são as vantagens da lente rígida? A melhor correção do astigmatismo corneano. A maior parte dos astigmatismos são, a favor da regra, são corneanos, com o meridiano vertical mais curvo da córnea. Então, a lente rígida, esférica ou asférica, ela é dura, então ela não molda a córnea. Então, ela corrige o astigmatismo corneano, não necessitando de um mecanismo de estabilização. Corrige também o astigmatismo irregular. O óculos não corrige o astigmatismo irregular, né? Então, a lente de contato rígida consegue neutralizar essa irregularidade da superfície, corrige as alterações de baixa e de alta ordem também, dando uma melhor visão. Certo? Uma lente mais segura tem menos chance de infecção, tá? Uma lente que pode dar um menor conforto inicial, mas tem paciente que adapta muito bem. E tem paciente que não tolera nem gelatinosa. A gente não pode ter preconceito com a lente. É uma lente que geralmente dá melhor visão, ela é mais segura, quando a gente vai de lente do médico, né? O paciente geralmente ele é mais fiel à adaptação do médico. Já a lente gelatinosa, principalmente com o advento das lentes descartáveis, com a caixinha, que é disponível muitas vezes na internet, estabelecimentos comerciais, o paciente ele deixa de fazer a adaptação com o oftalmologista com maior risco de complicação. Muito paciente começa a usar e desiste de usar porque não tem uma orientação adequada e tem desconforto.
Então, pela mau tipo de cuidado, de adaptação da lente, então é importante a gente frisar a vantagem da lente rígida nesse aspecto. Já a gelatinosa tem um conforto imediato, geralmente melhor. Tem pacientes que realmente são intolerantes à lente rígida gás permeável. Para a prática de esporte, a lente gelatinosa realmente tende a deslocar menos. Para uso ocasional, ela é melhor, porque a lente rígida, para você ter uma boa adaptação, tem que fazer um uso frequente. Para um uso eventual, realmente a gelatinosa tem mais vantagem. E astigmatismo residual significativo também no caso da gelatinosa tórica, porque a gelatinosa tórica, assim como no óculos, vai corrigir o cilindro independente da sua origem, tá? Mas ela tem que ter um mecanismo de estabilidade rotacional, né? Então, aí são vantagens da lente gelatinosa. As lentes esclerais, que foram lançadas nos últimos anos, ela tem a qualidade de visão da lente rígida com o conforto da gelatinosa, né? Mas, como eu falei, é uma lente que tem a menor passagem do oxigênio, que não tem troca lacrimal, tem que ter uma boa adaptação, acompanhamento mais de perto. Então, é uma lente que tem mais risco de ter complicação. Então, não é a nossa primeira opção, mas é uma opção realmente muito boa em casos que a gente não consegue adaptar bem uma lente rígida corneana. Então, agora, em relação aos aspectos jurídicos, né? O valor cobrado da lente tem um custo da lente, que é o custo direto. Isso não inclui não só o valor da lente, tá? Mas às vezes tem que fazer alguma troca, algum ajuste. Isso pode ter custo adicional. E tem também os custos indiretos, né? A secretária, o seu espaço, o aluguel, o condomínio, os aparelhos, o congresso, o livro que você compra. Então, tudo que você tem de custo indireto que permita que você preste esse serviço de adaptação de lente de contato. Então, aí uma coisa muito importante, a adaptação de lente de contato é um serviço médico. No Brasil, é um serviço médico e você cobra como serviço médico de adaptação de lente de contato. Você não pode dissociar a lente de contato da adaptação. E você paga imposto em cima desse valor. Então, isso é outro custo. Tá? E, obviamente, tem que ter o lucro que você ganha de acordo com o seu tempo. Interessante que cada caso pode ser diferente. Às vezes você tem um caso mais complexo. Você pode ter mesma lente, você pode cobrar valores diferentes de acordo com o paciente. Porque no paciente pós-transplante, pós-GRK, né, ou então na correção da presbiopia, você tem casos mais complexos que tem mais chair time, né? Mais tempo de adaptação, mais chance de ter troca, de ter ajuste. Então, tem casos que são mais complexos e tomam mais tempo. Então, quando você cobra um determinado valor, você leva em conta não apenas o custo da lente, mas também a complexidade do caso. E a adaptação não se resume à entrega. Você faz uma adaptação, um acompanhamento, tá? Um ato contínuo. Você dá o suporte, está sempre à disposição do paciente. Então, esse é o valor, esse é o diferencial. Você presta um serviço médico de adaptação. Em relação ao pagamento, é importante quando você encomenda uma lente, que o paciente pague pelo menos o custo da lente. O paciente pode demorar para pegar, não vir pegar depois, né? O prazo de entrega dá um prazo acima do que o fabricante te oferece, para que você surpreenda positivamente o paciente, né? Para dar tempo de chegar a lente com calma. Quando você recebe a lente, você tem que conferir os parâmetros antes de entregar ao paciente, ver se eles estão corretos, de acordo com o que você solicitou. Você tem o grau, a curva, o diâmetro, o material, o desenho. Então, você tem que conferir se todos os parâmetros estão de acordo com o que você solicitou. Tá? Quando você entrega a lente ao paciente, tem que avaliar na lâmpada de fenda a relação lente-córnea e a acuidade visual está compatível com o teste que você fez. Se não tiver adequada a relação lente-córnea ou a visão não estiver compatível, você tem que reavaliar, né? Pode ter sido algum erro no pedido, na transcrição do pedido, na hora do teste, na lente de teste. Então, você tem que ter um controle dessa lente que você recebe, que você entrega ao paciente, tá? E você tem que oferecer todas as orientações ao paciente, de preferência por escrito, com os cuidados e manuseio, com orientação de retorno e avaliação periódica, e treinar com o paciente. Eu entrego a lente ao paciente, treino com ele. Você pode ter um auxiliar para isso, tá? Você treina uns 20 minutos, o paciente não adaptar, não conseguir manusear, ele volta para treinar quantas vezes for preciso, mas eu só libero o uso do paciente quando ele já está sabendo manusear bem. Eu não quero que ele tenha problema em casa, que ele não consiga tirar, que ele perca a lente.
Então, é muito importante o treino, o paciente está bem orientado quanto ao manuseio, quanto aos cuidados. Eu sempre dou por escrito as orientações, tá? Com a assinatura, com a data, né? Então, essas são as orientações que eu dou ao paciente. Sempre antes de manusear a lente, importante lavar bem as mãos e enxugar com uma toalha, né? Ao colocar ou retirar as lentes, botar primeiro a direita, depois a do esquerdo, ou vice-versa, mas sempre na mesma sequência, tanto para botar quanto para tirar. Às vezes o paciente troca a lente com a direita com a esquerda e não tem como saber qual é qual apenas na inspeção. Então é importante ele ter uma sequência para evitar de trocar os lados. Manipular sobre uma toalha limpa para evitar contaminação, perda da lente. Ao colocar a lente nos olhos, enxaguar, você tira a lente do estojinho, você enxágua com a solução multiuso, que eu sempre indico, dou opção ao paciente de comprar na farmácia, e essa solução ele tem que enxaguar, de botar no olho, né, e desprezar a solução do estojo. Quando tirar a lente dos olhos, é importante fazer a fricção com a solução. 2 gotinhas fazem uma fricção e enxágua antes de guardar no estojo com a solução, no mínimo 6 horas para desinfecção. Não usar água ou soro fisiológico. A gente sabe que o soro não desinfeta e pode ainda ser um caldo de cultura, né, para bactérias, para fungos. Então, a gente dá sempre essa orientação ao paciente, né? A lente gelatina tem que estar sempre umidificada, porque ela é hidratada. Então, se ela fica seca, ela fica dura e quebradiça e estraga a lente. Se usar maquiagem, coloque ou retire as lentes anteriormente, para evitar de cair na lente, né? Se botou a lente, está incomodando, tire, enxágue e põe de volta. Às vezes isso já melhora, às vezes alguma poeira, alguma substância, né? A lente gelatinada pode estar do avesso também, então ela fica do avesso, ela fica frouxa, incomoda, ou se a lente está danificada, tem que inspecionar antes de botar, né? Pingar o colírio lubrificante de vez em quando, não é qualquer colírio que você pode usar com a lente, tem que ser um que possa em bula, de preferência sem conservante, se ele vai fazer um uso mais frequente. Lavar o estojo semanalmente com a solução, trocar com 3 meses. Quem não está acostumado a usar, orienta a começar com cerca de 4 horas, aumentando 1 hora por dia na primeira semana. Ele volta na semana seguinte, ou em 2 semanas, você já usava a lente de contato antes, já vem com a lente em uso. E, estando bem no primeiro mês, ele faz uma adaptação a cada 3, 4 meses. Orientar o tempo de troca da lente, pode ser one day de um dia, 14 dias, 30 dias, 1 ano. Então, você tem que orientar o tempo de troca, que ele não deve passar desse tempo. Tá? Não mergulhar em praia ou piscina, o risco é de contaminação, de infecção, acantameba, né? Então, tem que orientar bem o paciente, não tomar banho com a lente, para não cair água no olho. Se tiver com olho irritado, não usa lente. Olho vermelho, dor, embaçamento, suspende a lente. O contato para urgência, eu fico sempre à disposição do paciente. Então, é muito importante isso por escrito, para que o paciente faça o uso correto. Tá? E para a nossa proteção também, porque se o paciente não retorna, faz uso errado, troca no tempo errado, você orientou o paciente da forma correta. Todas as revisões e reposição de lente, é importante citar que é um processo adaptativo contínuo. Então, sempre que o paciente faz novas aquisições de lente, pressupõe um procedimento de adaptação. Então, você mesmo numa reposição, você não entrega apenas, você sempre examina. É uma oportunidade de você reforçar os cuidados, perguntar se ele está com alguma dificuldade, se ele está usando bem, avaliar a lente, como é que está no olho dele. Então, é um procedimento contínuo de adaptação. Então, isso é muito importante considerar. Então, em virtude do fato ser procedimento personalíssimo, é possível que médicos diferentes proponham lentes de contato diferentes, com curvaturas diferentes, com graus diferentes, e possam ser benéficas do mesmo modo ao paciente. Então, a adaptação se baseia num tripé, que é saúde, visão e conforto. A gente entende de saúde. O paciente pode achar que a lente está boa, confortável, mas está fazendo mal, está levando a uma hipóxia, uma vascularização, né? Pode predispor a uma infecção. E o paciente pode estar com boa visão e conforto e a lente está danificando o olho do paciente. E o paciente também, às vezes o paciente está bem adaptado, mas está com desconforto, não está com a visão boa. Então, a adaptação é baseada nesse tripé. Então, considerações importantes. Não se prescreve, muita gente tem dúvida quanto a isso. Tá? Então, não se prescreve e nem se receita lente de contato. Você prescreve os óculos. Os óculos o paciente faz na ótica e depois traz para você conferir. Os óculos não têm contato com a córnea. A lente de contato não tem um só grau. Ele tem grau, tem curva base, tem diâmetro, tem material, tem um desenho. Então, a lente de contato ela tem que ser adaptada. Não pode separar a lente de contato da adaptação. Tá certo? Se o paciente pede a receita de lente de contato, você pode fazer da receita do óculos, que é o grau,
pode fornecer a ceratometria ou a topografia e dizer, olha, com esses dados, você pode fazer a adaptação ao teu local, contanto que seja com o oftalmologista. Então, é assim que eu oriento os meus pacientes. Tá? Então, o paciente ele não compra lente de contato do médico, ele paga pelo serviço médico de adaptação. Então, você dá um suporte ao paciente contínuo, você está sempre à disposição, você orienta, treina, o paciente vai ter toda a sua supervisão. Né? Então, isso é o diferencial. Você não está vendendo uma lente de contato, então você cobra pelo serviço médico de adaptação. E antes da entrega da lente no consultório, então é necessário ter havido uma sequência de atos médicos que garantirão a segurança do paciente. Então, concluindo, a aquisição das lentes de contato em consultório pressupõe procedimento de adaptação realizado pelo médico e nas lentes estão inseridos os conhecimentos imateriais e intelectuais do conhecimento médico. Portanto, as lentes de contato, por si só, são insumos inseparáveis do procedimento de adaptação. Enfim, então agradeço a atenção de todos. Então, agora, Nelson, passar para você a bola para que você possa passar as questões aí, para a gente poder também discutir e, posteriormente, abrir para perguntas. Quem teve alguma dúvida, quiser interagir, fazer alguma pergunta, está aqui à disposição também. Tá. Primeira questão, são indicações de lente de contato as condições abaixo, exceto letra A, anisometropia alta, letra B, ambliopia severa, letra C, alta miopia e letra D, afasia unilateral pós-trauma. Vou colocar aqui para todo mundo tentar responder. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Por que a letra B? Ambliopia severa, quer dizer, a lente de contato ela vai corrigir o grau, né? Assim como os óculos. Quer dizer, a ambliopia não vai ter a melhor visão com a lente de contato do que com óculos. Né? A ambliopia é um problema da visão a nível do sistema nervoso central. Né? Quer dizer, então, na ambliopia severa não é uma indicação de lente de contato. Né? Já a anisometropia alta, como eu falei, é uma indicação, né? Para não dar aniseikonia, assim como a alta miopia, melhora a qualidade de visão nas altas ametropias, pela melhora do campo de visão, uma visão mais natural, e a fascino lateral, também é uma anisometropia alta, né? Além de pós-trauma, astigmatismo irregular também. Tá. A segunda questão, para qual dos defeitos refracionais abaixo a indicação de lente de contato é absoluta? Miopia, astigmatismo, anisometropia ou afasia unilateral? Vou colocar aqui. A maioria colocou letra D de dado, mas tiveram 6 respostas na letra B e na letra C. Põe a questão aí para eu ver. Então, vamos lá. A indicação defeito refracional, que é a indicação de lente de contato absoluta, a afasia lateral. Né? Isso, a miopia, você pode usar astigmatismo e a anisometropia, você pode usar óculos. Quer dizer, a anisometropia pode não ser alta. Até 2, 3 graus, a pessoa pode usar óculos sem problema, geralmente. Então, não necessariamente a anisometropia é uma indicação absoluta para lente de contato. Assim como o astigmatismo regular, a miopia, a pessoa pode usar óculos. Então, agora, já a afasia lateral é uma indicação absoluta, porque, até o exemplo que eu dei, né? Você tem uma aniseikonia tão grande que você não consegue fundir a imagem com o uso do óculos, mas você consegue usar com a lente de contato. Próxima questão, a curva K é, letra A, curva medida no eixo de 90 graus, letra B, a média das curvaturas, letra C, a medida feita fora da zona ótica da córnea e letra D, a medida mais plana da córnea. A curva K, como eu disse na aula, é o meridiano mais plano da córnea. Isso é um conceito básico. Né? Então, curva K, essa questão não pode errar realmente. Ela é uma questão simples e que a resposta é direta. É meridiano mais plano da córnea. A próxima questão. O que é blend? Letra A, a mistura de polímeros para formar o material das lentes de contato. Letra B, a fusão das diferentes curvaturas de uma lente de contato. Letra C, a mistura de comprimidos de enzima na solução de asepsia. Letra D, o uso alternado de lente de contato, gás permeável e gelatinosa.
Acho que pode ir já, Eduardo. A maioria já respondeu. Então, o blend é a fusão das diferentes curvaturas de uma lente de contato. Como eu falei, o blend vem do whisky, né? O blend do whisky, o blend é a mistura de maltes que vem do whisky. Então, o blend é a fusão de diferentes curvaturas das curvas periféricas de uma lente na face posterior. Esse é o blend, tá certo? Tiveram algumas respostas na letra A também. A maioria colocou B, mas teve bastante na letra A também. Não é. Mistura de polímero para formar o material da lente, isso não tem a ver com blend. Mistura de comprimido de enzima na solução de asepsia, não tem também nada a ver. Uso alternado de lente gelatinosa e gás permeável. Não. Então, realmente, é letra B. Você pode até usar uma lente rígida sobre uma lente gelatinosa, chamada de piggyback, ou adaptação a cavaleiro. Que a gente vai falar posteriormente na aula de adaptações especiais também. Próxima questão. É contraindicação de uso de lente de contato. Letra A, alta miopia, astigmatismo irregular. Letra B, gravidez e anisometropia. Letra C, ceratocone e afasia. E letra D, lagoftalmia e blefaroespasmo. Dúvida não, todo mundo foi na D. Então é D, né? Contraindicação lagoftalmia, a pessoa não consegue fechar o olho. É muito importante a função palpebral, o piscamento, para que haja uma distribuição de lágrima, né? E a movimentação adequada da lente, a troca lacrimal, né? Então, e o blefaroespasmo também, a pessoa com blefaroespasmo é que vai botar a lente no olho, né? Ou vai tirar a lente do olho. Então, isso realmente seria uma contraindicação à lente de contato. Já as outras condições, não. Alta miopia e astigmatismo irregular é uma indicação de lente de contato, como a gente falou, né? Gravidez não é uma contraindicação. Eu disse que na gravidez pode ter alterações hormonais, a pessoa pode ter alteração da superfície da córnea, da lágrima, pode levar a alguma intolerância, mas não é uma contraindicação absoluta. A mesometropia é uma indicação de lente, como a gente falou. Ceratocone e afasia também. Então, a resposta é a letra D. Parabéns a todos. Próxima questão. Substâncias participantes do metabolismo corneano que são afetadas diretamente durante a utilização de lente de contato. Letra A, nitrogênio e glicose. Letra B, lactato e mucopolissacarídeos. Letra C, oxigênio e dióxido de carbono. E letra D, glicogênio e lipídios. O oxigênio e o dióxido de carbono, que é o resíduo do metabolismo aeróbico, né? Tá certo. É letra C. Não tem muito o que inventar aqui, né? Tá. Próxima questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. Quanto mais elevado o grau positivo, menor será a espessura central da lente de contato. Letra B. Quanto menor for o diâmetro, maior será a espessura central da lente de contato. Letra C. Quanto maior for o diâmetro, menor será a espessura central da lente de contato. E letra D. Quanto mais elevado o grau negativo, menor será a espessura central da lente de contato. Parito a letra D mesmo. Letra D. Então, vamos ver por que as outras... Vamos para D primeiro, porque acerta. Quanto mais elevado o grau negativo, menor será a espessura central da lente. Está certo. É que nem o óculos, né? A lente é mais fina no centro. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra A. Quanto mais elevado o grau positivo, menor será a espessura central. Ao contrário, quanto mais elevado o grau positivo, maior será a espessura central da lente. Letra B. Quanto menor for o diâmetro, maior será a espessura central da lente. Não, numa lente de hipermetropia, ao contrário. Quanto menor o diâmetro, menor será a espessura central. Por isso que a gente faz numa alta hipermetropia um corte lenticular para diminuir a espessura central da lente. Quanto maior o diâmetro, maior será a espessura central. Na letra C, quanto maior for o diâmetro, menor será a espessura central da lente. Ao contrário, né? Quanto maior o diâmetro, na hipermetropia, maior será a espessura central da lente. Já na miopia não faz diferença. A espessura central vai ser fina de qualquer forma. O que você aumenta a espessura é da borda quando você aumenta o diâmetro. Tá certo? Próxima questão. Assinale uma contraindicação à adaptação de lente de contato com finalidade óptica. Letra A, ceratocone. B, anisometropias superiores a 4 dioptrias. Letra C, nistagmo. E letra D, hipoestesia corneana. E já, Eduardo, a maioria colocou letra D. A maioria acertou. Como eu falei, a hipoestesia é a dor é um sinal de alerta. Então, se a córnea tem uma hipoestesia, o paciente, se tiver algum problema, ele não vai perceber.
né? Então pode ter mais chance de complicação. Já o ceratocone, a anisometropia superior à quadrioptresina, estágio são indicações médicas, né? Para adaptação de lente de contato. Próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação às possíveis indicações às lentes de contato. Quando comparadas às dos óculos, apresentam menor restrição de campo visual em altos hipermétropes. Letra B. Astigmatismos irregulares são mais bem corrigidos com lentes hidrofílicas tóricas. Letra C. Não existem opções para correção da presbiopia. E letra D. As lentes rígidas esféricas são mais bem indicadas para a correção do astigmatismo cristaliniano. A maioria colocou letra A. A maioria acertou, né? A letra A é a alternativa correta. Quando comparado aos óculos, a lente de contato apresenta menor restrição de campo de visão nos altos hipermétropes. Está certo, né? Como eu falei isso na aula, a lente de contato é o melhor campo de visão nas altas ametropias. Tá? Agora, por que as outras estão erradas? Vamos lá. O astigmatismo irregular é mais bem corrigido com lente hidrofílica tórica. Não. A lente hidrofílica tórica corrige astigmatismo regular, tá? De forma semelhante ao óculos. Tá? Para astigmatismo irregular, a indicação é de lente rígida, que neutraliza a superfície da córnea e corrige todas as aberrações de baixa e de alta ordem. Letra C. Não existem opções para a correção da presbiopia. Existem, né? A gente vai comentar isso no terceiro módulo. As lentes rígidas esféricas são mais bem indicadas para a correção do astigmatismo cristaliniano. Não. A lente rígida esférica corrige astigmatismo corneano. O astigmatismo residual, que geralmente vem do cristalino, a lente rígida esférica não corrige. Aí é uma indicação melhor para a lente hidrofílica tórica, que corrige astigmatismo independente da sua origem. Tá certo? E agora a última questão. Qual das medidas abaixo pode ser adotada na deficiência de oxigênio da córnea em usuários de lente de contato? Letra A. Priorizar lente de contato com elevados índices de DK. Letra B. Prescrição de colírio e ciclosporina 0,05% para ser usado 2 vezes ao dia por 30 dias. Letra C. Utilizar semanalmente removedores enzimáticos de proteínas na manutenção das lentes. Ou letra D, priorizar o uso noturno das lentes ao invés do uso diário. Muito bom. Então, a maioria acertou. Não é isso? A letra A. Isso, a maioria colocou a letra A. Qual das medidas abaixo pode ser adotada na deficiência de oxigênio? Como eu falei, o DK é a permeabilidade de oxigênio, é uma característica do material. Quanto maior o DK, maior a passagem de oxigênio. Então, a resposta A é a certa. A B, prescrição de ciclosporina 0,05%. É um imunomodulador que melhora a produção de lágrima, mas não melhora a passagem de oxigênio pela lente de contato. Tá certo? Utilizar removedor enzimático de proteína pode ser muito útil para remover a proteína, pacientes que depositam, né, aquela solução multiuso não é o suficiente, mas não tem relação com a passagem de oxigênio no material. E o uso noturno da lente não melhora a oxigenação. Pelo contrário, o uso noturno, você, com a pálpebra fechada, você diminui o aporte de oxigênio pelo ar ambiente, que você fecha, só vem através da lágrima, e com isso você diminui a passagem de oxigênio. Não tem mais nenhuma pergunta, não. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Eduardo, pela aula. Agradeço. Foi muito boa. Agradecer aqui a todos. A minha querida amiga Sônia Nogueira, de Belém, que está aqui nos assistindo, elogiou aqui também. O professor Giovanni, a grande honra estar aqui assistindo. Agradeço a você, Nelson, por ter organizado aí essa logística aí da nossa apresentação. Né? E aos residentes também, espero que tenham aproveitado bastante. Os colegas oftalmologistas que assistiram. Quem não pôde assistir, a gente vai colocar lá no YouTube. Né? Eu espero que esse conhecimento seja compartilhado, né? Em benefício de todos, assim como a gente está se beneficiando muito de todas as lives que estão tendo aí de oftalmologia nesse período de quarentena. E é isso. Boa tarde a todos e qualquer coisa eu fico à disposição e até semana que vem.